Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez vamos aprender mais um trecho da palavra do Senhor. Nesta manhã, lendo Marcos 4:33, onde Jesus reuniu os discípulos para ter um particular com eles. E o verso 33 diz que com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhe falava. Não falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então era um momento particular. E o que me chama a atenção aqui, que ele diz conforme o que me permitia a capacidade dos ouvintes. À medida que nós vamos crescendo, nossa capacidade vai aumentando e assim Deus continua falando conosco. E eles então saíram para a outra margem do rio, conforme o verso 35, e no verso 36 se despediram da multidão e levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Aqui eu aprendo, quando eu estou no barco com Jesus, sempre há pessoas que estão prestes a nos seguir e aprender. E logo em seguida se levantou um grande temporal de vento, porque o vento ali corria entre as montanhas, ele pegava uma grande velocidade, e o texto diz que arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Essa foi uma pergunta inoportuna, foi uma pergunta mal interpretada, uma pergunta executada no meio da aflição. Porque, embora eles estivessem aflitos no momento de dificuldade, eles não perceberam que Jesus estava no barco, Jesus estava na cabeceira do barco, então, portanto, ele era o piloto do barco, o dirigente, e ele estava no controle de todas as coisas. Então, nós precisamos sempre nos lembrar disso, que no meio das nossas aflições e tempestades, ele está ali para suprir a nossa necessidade. Então, essa pergunta aqui, não te importa que perecemos, ela não era cabível no momento. Mas isso chama atenção para mim, que eu também preciso tomar cuidado para não fazer a mesma pergunta. E aí ele despertou, conforme está no verso 39, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Por que ele repreendeu o mar? Porque ele é o próprio Criador de todas as coisas e também o Criador do mar. Então ele sabe como agir. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive na natureza. Mas até então os discípulos não tinham presenciado nada, além de tratar com pessoas, mas agora ele estava tratando com a natureza. E era para eles uma nova experiência, uma grande expectativa, uma surpresa para eles, que Jesus poderia dar uma ordem, e ele deu uma ordem: acalma-te e emudece. Então, o texto diz que o vento se aquietou e se fez grande bonança. A visão de Jesus aqui, nessa revolta do vento do mar, na realidade era um ataque maligno. E a exemplo do capítulo 1, verso 25, onde ele repreendeu um demônio, ele fez a mesma coisa, ele repreendeu o mar. Aí mostra que ele tem autoridade sobre a natureza, não só a natureza, mas no mundo espiritual e a sua soberania. Isto era uma novidade para os discípulos, porque Jesus sempre nos surpreende com coisas novas. Até então, eles estavam surpresos, porque Jesus mandou o mar se acalmar, e o mar se aquietou e fez grande bonança. Aqui podemos ver a autoridade de Jesus sobre o mar e a obediência do mar, sendo que a própria natureza obedece ao Senhor Jesus, e isso fez com que eles conjecturassem, pensassem sobre isso, porque o próprio mar obedeceu. Isso traz uma posição a ser realizada em nós.
Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Ou seja, por que vocês têm medo? E muitas vezes nós temos medo, mesmo estando no barco, mesmo estando com Jesus, porque não imaginamos que muitas vezes Ele vai nos surpreender com as suas atitudes, e é preciso que a gente tome essa posição de não temer nada, porque Ele está no nosso barco. E uma grande posição, podemos dizer a principal posição do cristão, ele perguntou no verso 40, então, se havia fé no coração deles, e a tônica maior da nossa vida é termos fé. E aí eles fizeram a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, Jesus tem autoridade, soberania sobre todas as coisas, e até o mar lhe obedece. E isso é uma grande lição para os discípulos e para nós também. Devemos lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Isso vai nos lembrar o texto de Isaías 54, 17, que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti juízo, tu a condenarás. Esta herança dos servos do Senhor é o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, aqui Isaías traz para nós uma segurança que toda arma forjada contra nós não vai prosperar, nem toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Então isto é direito e herança do Senhor. E como nós somos filhos do Senhor, nós recebemos essa herança e essa autoridade. E a palavra de Deus falando, conforme o fim do verso, que assim diz o Senhor. Depois lá em Lucas, nós podemos ver que quando agora já não eram mais 12, eram 70 discípulos, Deus deu autoridade para eles, para repreender toda a obra do mal. E eles, quando voltaram, estavam espantados de saber que os demônios se sujeitaram a ele. Então, muitas vezes nós temos que pedir, mas muitas vezes nós temos que repreender usando a autoridade de Jesus, que foi colocado por graça e misericórdia na nossa vida, para que tenhamos uma vida sadia e tranquila. Deus abençoe os irmãos, usufrua desse texto.